Good morning, friends. Bem-vindos ao podcast Bom Dia, Amigos, onde trazemos as últimas notícias e informações para vocês, a noiva do mundo todo. Muito bom dia e bem-vindo a todos que estão ouvindo. Hoje é sábado, 20 de setembro, e sou Steven Tutani. Olá, e mais um bom dia a todos, da Gravações A Voz de Deus, de Jeffersonville, Indiana. Sou William McMasters. Antes de começarmos hoje, gostaríamos de reconhecer o quão especial foi o último sábado, 13 de setembro, pois foi o aniversário do irmão Billy. Lembro-me do irmão Branham dizer em uma fita que, quando ele nasceu, ele disse: "Obrigado, Senhor, é um menino e se chamará Billy Paul." E nas palavras do profeta, o irmão Billy era seu companheiro. Ele foi chamado quando jovem para trabalhar com o profeta de Deus. E simplesmente nunca houve uma testemunha da demonstração do poder do Senhor Jesus Cristo ressuscitado maior do que o irmão Billy Paul. Amém. Gosto muito quando ele disse que lhe pediam para buscar pessoas doentes para receberem orações, ele disse: "Eu buscava os casos mais graves. Não fazia diferença. Eu sabia que quando eles fossem embora estariam bem." Cada vez que ele compartilhava esses testemunhos, nossa fé se elevava muito. Com certeza. E sabe, esses testemunhos são sempre uma bênção. E os milagres e maravilhas que ele testemunhou são inúmeros. E claro, um dos meus favoritos, e acho que de todos também, é quando ele teve permissão para ver o anjo do Senhor parado no canto daquele quarto de hotel. Que coisa! Ele disse que foi uma das maiores experiências da sua vida. E o amor que ele demonstrava a todos com quem entrava em contato. E nós com certeza sentimos falta dele. Mas, irmão, que aniversário ele está tendo lá. Amém. É um jubileu gastronômico lá em cima. Só posso imaginar. Eu garanto isso. Sim. Ele tinha seu jeito de, dizer as coisas e se expressar. E uma das minhas favoritas é quando ele dizia: "Deus pensou, o irmão Branham falou, eu creio, e isso resolve o assunto." Esse é o nosso testemunho. De todos nós. Sim, irmão. A gente crê em tudo que o profeta nos disse. Ele é o nosso profeta do Êxodo sob a coluna de fogo. Estamos seguindo até o milênio, meu amigo. Sim, estamos. Essa também era uma das minhas frases favoritas. E estou tão feliz. Estou muito feliz que Deus proveu uma maneira de nos tirar a todos. Ele proveu uma maneira para que não tivéssemos dúvidas, nem sequer nos equivocássemos. Ele nos deu provas científicas. E como somos gratos por isso, mas acima de tudo sou muito grato pela revelação que ele nos deu sobre quem está nos guiando a sair. E há só uma voz para a noiva, meu amigo. Não há dúvida sobre isso. E como você disse, ele nos disse que colocou aquela coluna de fogo lá de modo que nós não nos equivocássemos. E gosto muito como ele disse que era uma coluna de fogo a qual eles podiam olhar. Sim. Tão precioso toda essa mensagem, irmão. Gostei muito como ele disse que Deus não pode mudar seu programa. Ele nunca trata com um grupo, ele trata com um indivíduo. E ele prometeu, mesmo em Malaquias 4, que faria isso. Ele pode ser alguém com um rosto peludo, como ele expressou, e não tão bem vestido quanto o sacerdote com o éfode sobre o peito. Óleo da unção. Nosso olho espiritual enxerga muito além disso. Vemos o poder de Deus se movendo ali fora, porque está exatamente em conformidade com a palavra. Amém. Como acabamos de ouvir, isso não pode ser explicado ou compreendido intelectualmente. Não importa o quão bom possa soar ou parecer, tem de vir por meio daquele que Deus escolheu. Aquele que foi vindicado como a voz de Deus para essa hora. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vemos isso. Sim, vemos. Obrigado, Senhor. Bom, assim como disse a carta, as águias se reunindo. Esta mensagem que vamos ouvir está repleta. E não há como polir cada pepita, mas uma que realmente me impressionou foi quando o irmão Branham falou sobre como o diabo tentou destruir o poder de Israel, que foi com os filhos, e se livrar deles antes que começassem. E ele também deu o exemplo das moças que se casavam com rapazes católicos e fazendo-os criar seus filhos católicos. E vocês sabem que alvo está em nossos filhos e em nossos jovens. E quando o irmão Branham estava falando sobre isso,
Eu simplesmente não pude deixar de me alegrar em meu coração pelo que o Senhor tem feito por nossos jovens, nossos filhos, e a bandeira que ele arvorou para combater o que o diabo está tentando fazer. Isso foi poderoso. O profeta realmente expôs o inimigo ali. Sabe como ele seguiu Moisés ali, matando as crianças? E no tempo do Senhor Jesus, ele disse que era o mesmo diabo, numa forma diferente de realeza, tentando destruir o Filho único de Deus. Mas eu gosto mesmo como ele nos disse como podemos derrotar o diabo nessa questão agora. Oh, amém. Aqui está. E a única coisa que você pode chegar a fazer para derrotá-lo é confiar em Cristo, e se humilhar e deixar que Ele o conduza. Está vendo? Você nunca fará isso de nenhuma outra maneira. Seus poderes intelectuais nunca farão. Você tem de crer, só confiar nele. Ele é o pastor. Não compete à ovelha manter o lobo afastado. Compete ao pastor. Mas a ovelha tem de permanecer com o pastor para ficar segura. Essa é a minha zona de segurança. É em Cristo. E Cristo é a palavra. Essa é a zona de segurança. Oh, gosto demais dessa citação. Esse é um carregamento aí, meu amigo. Estou muito feliz por estarmos na zona de segurança. E sei que muitos pais e os filhos, de igual maneira, em todo o mundo apreciam o fardo que o Senhor colocou no coração do irmão José pelos jovens em todo o mundo ao longo dos anos para nos manter perto do pastor nessa zona de segurança. A palavra realmente valeu a pena. Amém? Sim, valeu. Bom, sei que os jovens têm sido o foco aqui na Voz de Deus e, conversando com os diversos responsáveis missionários, tem havido um grande esforço para reunir os jovens e realizar atividades e eventos para eles em todo o mundo, e estou muito feliz por isso. Tem sido maravilhoso ter isso. Quero dizer, o que podemos fazer de melhor do que passar tempo com o Senhor e ensinar o mesmo aos nossos filhos? Amém. Esses questionários sobre a mensagem, as horas de meditação, os acampamentos no lar, os eventos da Creations, o que for, tudo isso nos manteve na palavra, nossa zona de segurança, mais do que nunca em nossas vidas. Amém. Bom, se houver um amanhã, eles continuarão a seguir em frente. E sabe, mesmo que o tempo continuasse por mais 100 anos, o que eu nem consigo imaginar ou compreender, mas se o Senhor demorasse, a noiva ainda estaria ouvindo a mesma voz. Amém. Ao começarmos hoje, trazemos a vocês um pedido urgente de oração do irmão Shamun, nosso representante da gravações A Voz de Deus do Paquistão. Os crentes de lá estão enfrentando enormes dificuldades, pois enchentes devastadoras assolam o país. A situação é de partir o coração. No Punjab, pelo menos 76 vidas preciosas já foram perdidas. E em Sindh, mais de 120 mil pessoas foram forçadas a deixar suas casas. A Autoridade Provincial de Gestão de Desastres do Punjab relata que mais de 4.200.000 pessoas em 4.400 aldeias foram afetadas por este desastre. Entre os que sofrem estão nossos próprios irmãos e irmãs. Um pastor compartilhou que ele, sua família e 70 membros de sua igreja foram completamente desalojados. Perderam tudo na enchente. Agora estão vivendo à beira da estrada, com necessidade urgente de comida, tendas e outros itens básicos. Acima de tudo, eles estão pedindo nossas orações. Nossa equipe da Gravações A Voz de Deus está em constante contato com esses crentes e apoiando-os em oração. Pedimos que se juntem a nós em elevá-los diante do Senhor e que Ele supra suas necessidades e lhes dê força e conforto durante este momento tão difícil. A seguir, temos um relato detalhado do nosso irmão Edwin Matura, assistente responsável do nosso escritório do Quênia. Ele abrange os detalhes da última viagem de distribuição de tablets Agapo em vários condados, a algumas horas ao norte do escritório de Nairobi. O relato diz: saudações no precioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Temos o prazer de informar que a visão da Voz de Deus tocou o coração de muitas famílias que atendemos nesta viagem de distribuição.
Foi muito emocionante estar de volta ao campo missionário. Aqui está um resumo da última viagem de distribuição que fizemos de 2 a 14 de julho. Das 1.047 famílias que atendemos, um total de 298 famílias receberam tablets Ágapo. 340 receberam cartões SD e livros de mensagens foram distribuídos a 97 famílias. As famílias restantes que participaram já tinham smartphones ou laptops. E para os que ainda não tinham feito o download, ajudamos a baixar o aplicativo À Mesa e o aplicativo Lifeline. Atendemos um total de 78 igrejas nos condados de Nyeri, Laikipia e Nyandarua. Uma coisa que ficou clara no coração dos crentes durante o tempo que passamos com eles foi a compreensão da verdadeira visão do irmão José e das gravações A Voz de Deus. Ficou evidente para todos que nosso objetivo não é apenas colocar tablets Ágapo nas mãos das pessoas, mas sim colocar a mensagem em suas mãos e corações. Quer essa mensagem fosse recebida na forma de um cartão SD, um livro, o aplicativo ou um tablet Ágapo, a prioridade divina era levar a mensagem aos corações de cada semente predestinada. Percebemos que cada vez que tínhamos um culto de fita, a atmosfera dos crentes e do local mudava, e somos gratos ao Senhor por isso. Ouvimos as mensagens Cresto isto e Tempo de União e Sinal. A apresentação em PowerPoint que fizemos transmitiu uma mensagem clara do que realmente é o amor ágape. Nem todos os que participaram das reuniões receberam um cartão SD, um tablet ou livros, mas alguns vieram apenas para fazer parte da reunião, e isso foi realmente uma expressão de amor. A maioria dessas igrejas se reunia pela primeira vez em um único local, mas todas concordaram que esta mensagem é a verdade absoluta. Algo que também nos chamou a atenção foi que tivemos 3 tablets Ágapo, que foram devolvidos porque os destinatários sentiram que podiam comprar um e queriam que esses tablets fossem repassados para os que precisavam. Algo que também achei muito bom foi nossa antena móvel de internet Starlink. Nós a levamos conosco para o campo e ela funcionou maravilhosamente bem. Nós a montamos em cima do nosso Land Cruiser e convidamos os que precisavam dela para conectar e baixar os aplicativos da gravações A Voz de Deus. Nós realmente cremos que há um lado espiritual nisso e que esse avanço tecnológico foi criado só para nós, a noiva de Cristo. A conexão era forte e estável, lidando perfeitamente com o número de dispositivos no local e o peso dos downloads. Que bênção saber que Ele está arvorando uma bandeira para nos ajudar a terminar a obra antes de sua vinda. Louvado seja o Senhor. Gostaria de acrescentar algo aqui, irmão Will, e concordar com o irmão Edwin sobre a experiência deles com os crentes e seus diferentes telefones. Recentemente, montamos estandes da gravações A Voz de Deus em diversas reuniões aqui em Harare e tivemos nossas diversas mesas onde eles atualizavam os tablets Ágapo que lhes distribuímos e passamos por cerca de 500 tablets em torno de 3 ou 4 dias, reparando e atualizando-os. E tivemos o stand de inscrição da Young Foundations e o stand dos canais do WhatsApp da gravações A Voz de Deus. Houve um stand que se criou por si só na tenda ali. Eram crentes que tinham seus próprios iPads, tablets, dispositivos, celulares que queriam atualizações da À Mesa, as novas traduções, e alguns que não tinham A Mesa. E então, no final, tínhamos uma mesa com dezenas de celulares, alguns deles conectados ao carregador, e isso acontecia especialmente após os cultos de fita, depois que as pessoas experimentavam ouvir isso. E eles diziam: quero isso no meu dispositivo. Como consigo isso? E, obviamente, ficamos muito felizes em carregá-lo ali. Você deveria ter visto os rostos radiantes deles quando saíram de lá alternando e, sabe, apertando as diversas opções e botões do À Mesa. Posso imaginar. É uma experiência tão boa ver as pessoas receberem a palavra. Louvado seja o Senhor. É maravilhoso ouvir isso. Bom, o irmão Edwin continua.
Como mencionamos, em relação à distribuição dos tablets, eles foram dados gratuitamente às famílias que não tinham condições financeiras ou meios para acessar a mensagem por outros canais, como smartphones, laptops ou computadores. Primeiro, coletamos dados sobre todas as famílias nos condados restantes que ainda não haviam sido atendidas. Esses formulários preenchidos pelas igrejas forneceram detalhes sobre os dispositivos disponíveis em cada família, fossem laptops, computadores desktop, tablets padrão, smartphones ou telefones celulares básicos. Ao fazer isso, identificamos um número significativo de tablets Hero, com mais de 60 em uso, juntamente com mais de 500 smartphones. Agradecemos a Deus porque a participação dos destinatários foi de quase 100% em todos os locais. Isso se deveu em grande parte ao itinerário bem planejado que garantiu que os crentes não precisassem viajar longas distâncias para participar. O planejamento cuidadoso das viagens de distribuição é crucial para manter uma alta porcentagem de participação. Quanto mais longe os beneficiários precisam viajar, mais difícil é para eles comparecerem. É muito melhor fazermos nós o sacrifício de viajar para mais perto deles do que esperar que eles viajem longas distâncias. Nosso irmão conclui dizendo: Senhores, embora esta região seja uma selva, muito remota e semelhante a uma vila, com muitos crentes necessitados, ainda encontramos um número significativo de smartphones em uso. Aprendemos que, mesmo nas selvas do Quênia, nem todos estão sem recursos. Há famílias que podem comprar esses aparelhos, mesmo nesses lugares tão pobres. Na verdade, em todos os locais que visitamos, o número de smartphones excedeu o número de tablets Ágapo distribuídos. Agradecemos ao Senhor por responder às orações dos santos. Shalom e que Deus os abençoe, irmão Edwin. E antes de encerrarmos este relato, nosso irmão John Kamwati, o responsável pelo escritório da gravações A Voz de Deus do Quênia, nos enviou uma ótima atualização em áudio enquanto eles estavam viajando. Aqui está uma parte dela. Hoje, ao terminarmos nosso último ponto de distribuição em uma cidade chamada Nyahururu, na região de Laikipia, temos o grande privilégio de ver a obra e a mão do Senhor nos guiando durante os 13 dias que passamos na estrada, desde os maravilhosos subúrbios verdes de Nyeri Mount Kenya. Vemos as selvas da África como a profecia está se tornando realidade. Ver aquelas pequenas máquinas com a noiva de Cristo, com os tubos em seus ouvidos, a alegria com que elas recebem essa profecia e a veem se tornar realidade. Tem sido um tempo tremendo. Agradecemos a Deus também pela orientação e liderança das orações dos santos em todo o mundo, que se ajoelham para apoiar de todas as formas para que esta missão seja um sucesso. Somos muito privilegiados agora ao chegarmos ao fim desta etapa, por apresentar a vocês um relato maravilhoso de que a noiva de Nyeri, Otaya, passando por Karatina até Nanyuki e a cidade chamada Sipili, em ver como a noiva está se unindo com esta palavra. Deixando as diferenças de lado e vendo a profecia do nosso profeta de todos os tipos de denominações e deixando de lado essas tradições dos homens. E vindo e recebendo esse maravilhoso Espírito de Deus, o Espírito Santo, através da palavra revelada desta hora. Louvado seja o Senhor. Bom, obrigado, irmão John, e toda a sua equipe por tudo o que fazem e por esse relato. Que dia incrível para se viver, para ver essas coisas se cumprirem diante dos nossos olhos. Recentemente, recebemos uma maravilhosa notícia de El Salvador sobre o que o Senhor está fazendo lá. Nosso estimado irmão, Luiz Mário Alabe, um servo fiel e amigo da gravações A Voz de Deus, tem servido fielmente aos crentes daquele país por muitos anos. Ele fez parte da equipe original de distribuição do Ágapo e continua incansavelmente visitando os crentes semanalmente, atualizando tablets e encorajando-os a manter a palavra no centro de suas vidas.
Quase 5 anos se passaram desde a distribuição principal dos tablets. No entanto, o irmão Luiz ainda passa seus fins de semana servindo voluntariamente ao Senhor e sua noiva, assegurando que os crentes estejam cuidados. Aqui está o seu relato. Quero compartilhar o que o Senhor tem me permitido fazer aqui em El Salvador. Por muito tempo, eu pedi ao Senhor que abrisse um caminho para que eu pudesse alcançar as igrejas diretamente, falar com os crentes pessoalmente e ajudá-los com seus tablets. Eu costumava fazer isso com uma família de cada vez, mas tinha o desejo de alcançar as congregações como um todo. Um dia, eu estava visitando uma família após o falecimento de um ente querido. Lá, encontrei o pastor de uma das igrejas e um irmão idoso que eu conhecia bem. Compartilhamos testemunhos e tivemos companheirismo por quase 2 horas. No final, perguntei ao pastor se poderia visitar a igreja deles e ajudar os crentes com seus tablets. O tempo passou, mas não houve resposta. Então, outro irmão me encorajou a simplesmente ir, chegar cedo e pedir um tempo. Foi o que fiz, e pela graça de Deus, o pastor me deu a oportunidade de falar. Convidei os crentes a trazerem seus tablets no domingo seguinte e eles responderam. Seguindo a visão das gravações A Voz de Deus, nos dispusemos a colocar a mensagem nas mãos deles. Trocamos carregadores e tablets com defeito. Demos cartões de memória para aqueles que só tinham telefones. Incentivamos os jovens a baixarem o aplicativo à mesa. Compartilhamos códigos QR para o TheMessage.com, Young Foundations e Cub Corner. Também distribuímos 40 lencinhos de oração e lembramos aos crentes a importância de permanecerem na palavra ouvindo as fitas. Eu não sabia que o culto estava sendo transmitido, mas o Senhor colocou as palavras na minha boca. Isso se transformou em uma grande vitória. Depois, os obreiros da igreja me disseram que ainda estavam usando gravações antigas, ouvindo um áudio cheio de estática. Eles perguntaram se era possível colocar o à mesa em seus computadores e conectá-lo via Bluetooth ao seu mixer antigo. Examinei o equipamento, tirei fotos e encontrei um fornecedor que recomendou um dispositivo que tornaria isso possível. Também ajudei um dos irmãos a instalar o aplicativo À Mesa em espanhol em seu iPhone e mostrei a ele como ouvir o irmão Brana. Ele ficou muito feliz. Parece que a reação é a mesma sempre que as pessoas têm a oportunidade de ouvir o irmão Brana. É felicidade, é alegria, é incrível ouvir isso. Bom, ele continua. Na sexta-feira seguinte, levei o novo dispositivo, conectamos tudo e funcionou perfeitamente. Graças ao Senhor Jesus. Até mesmo o pastor principal de uma das maiores igrejas de El Salvador me disse: "Irmão, nós o consideramos um amigo. Nossas portas estarão abertas para você." Às vezes, quando ouço o podcast Bom Dia, Amigos, e ouço relatos de outros países, sinto que não estou fazendo muito, mas quando vejo a gratidão das pessoas e ouço como elas são abençoadas, isso me encoraja a continuar. Como diz o hino, trabalharemos até Jesus voltar. Amém. Ainda ontem visitei uma igreja nas montanhas onde o tablet do pastor avariou durante o culto. Substituímos por um novo e deixamos o antigo como reserva. Algumas crianças pediram-me revistas e, embora não tivesse nenhuma comigo naquela hora, compartilhei algumas escrituras do profeta e até lhes mostrei um vídeo dos fantoches no acampamento Stillwaters. Conversei com o pastor e ele me convidou para voltar com mais material, revistas e até mesmo um inário para ensinar os hinos às crianças. Onde quer que eu vá, portas se abrem. Como diz o irmão José, o amor sempre encontra um caminho. É isso que queremos transmitir. Peço gentilmente se seria possível enviar mais tablets, cartões SD, revistas Cub Corner, lencinhos de oração, bíblias e até mesmo alguns tablets Hero, já que muitos crentes estão pedindo por eles. Este é apenas um breve relato para mantê-los informados. Deus os abençoe, meus preciosos irmãos e amigos. Irmão Luiz Mário Alabi. E por fim, que bênção é viver em uma época em que podemos ouvir a voz do profeta sempre que precisamos.
Em momentos de fraqueza, medo ou provação, a palavra está bem ali para nos encorajar e nos lembrar das promessas de Deus. Amém. Recentemente recebemos o testemunho de uma irmã que aproveitou essa grande bênção e o Senhor provou ser tão real para ela. O testemunho diz: no final de janeiro, meu marido teve que viajar a trabalho para o Alasca. Isso é algo que ele precisa fazer de vez em quando. E parece que sempre que ele faz isso, Satanás ataca meu corpo. Normalmente fico doente ou algo acontece. Desta vez, não foi diferente. Poucos dias depois que ele partiu, comecei a sentir uma dor estranha nas articulações. A dor continuou piorando, então decidi consultar um médico e depois um quiroprático. No caminho para a consulta médica, eu estava orando em voz alta, declarando que fui curada no Calvário e que aceito minha cura. De repente, senti-me levada a ligar a rádio A Voz. E naquele exato momento, o irmão Brana estava pregando que fomos curados lá no Calvário e que tudo o que precisamos fazer é aceitar isso. Que segurança! Esse foi apenas o começo de várias coisas que o Senhor fez por mim. Alguns dias depois, enquanto preparava o jantar, Satanás tentou me causar tanta ansiedade pelas coisas que estavam acontecendo em meu corpo que eu mal conseguia comer. Disse aos meus filhos que ia tomar um banho e, enquanto me preparava, orei para que o Senhor tirasse a ansiedade e a substituísse por paz. Mais uma vez senti-me levada a ligar a rádio A Voz. O título que instantaneamente chamou minha atenção foi Shalom. Naquele exato momento, o irmão Brana estava dizendo que Shalom significa a paz esteja com você. Deus é tão bom. Aquela ansiedade mentirosa desapareceu instantaneamente. No domingo, 11 de fevereiro, enquanto ouvíamos Olhe para Jesus, escrevi em um pedaço de papel: cura completa de tudo o que está acontecendo no meu corpo. Quando o irmão Brana começou a orar pelos enfermos, ele mencionou cada uma das coisas que Satanás estava tentando me fazer temer. Ao me levantar, louvando a Jesus, senti uma onda de ar frio vir de cima, bem no meu lado esquerdo, o lado do meu corpo que estava mais afetado. Satanás tentou me convencer de que era apenas o ar entrando, mas nós temos saídas de ar no chão e isso vinha de cima. No dia seguinte, Satanás tentou novamente me fazer duvidar da minha cura, e mais uma vez senti que deveria ligar a rádio A Voz. Desta vez, a fita era Cura, o que é o câncer. E novamente o irmão Brana mencionou tudo o que Satanás estava tentando usar para me atormentar. Que confirmação! Então, em 16 de fevereiro, acordei por volta das 4 da manhã com um pesadelo, com muito medo no quarto. Comecei a orar imediatamente e o Senhor falou novamente: ouça a citação do dia. E lá estava, a voz de Deus para o seu povo, falando diretamente sobre o que eu estava passando. Certamente, todo medo desapareceu. Jesus diz constantemente: não temais, não temais. Eu sou aquele que estava morto e vivo para todo sempre. Não temais, não temais. Estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Não temais. E o cristão continua sentado. Será? Que coisa. Solte-se. Amém. Tire todas as coisas de você. Diga: seu Satanás está derrotado. Jesus Cristo o despojou de todo o poder que tinha quando morreu no Calvário. Você não passa de um enganador e não pode me enganar. Amém. Fui feito daquele material que não engana. É isso o que vem no Calvário. Aleluia. Não engana e não recebe isso. Portanto, afaste-se. Voa em frente por Cristo. Amém. Você pode ver a luz vermelha passar sobre a colina de onde ele saiu. Amém. É isso mesmo. Deus cuidará dos seus e tudo contribui para o bem daqueles que o amam. Ele segue em frente. Louvado seja o nome do Senhor. Que citação, nossa irmã continua. Ainda não tenho certeza do que está acontecendo com o meu corpo, mas tenho certeza absoluta de que estou completamente curada. Só quero agradecer a todos os irmãos e irmãs que trabalham tão duro para levar esta mensagem ao povo. Obrigada por todo o seu esforço em criar os diferentes aplicativos que tornam tão fácil apertar o play. E obrigada, Senhor, por sua mão curadora. Deus abençoe a todos. Uau! Isso é precioso, irmão. Eu gosto muito assim como o Senhor Jesus no deserto, o inimigo veio e ele simplesmente dizia:
Está escrito cada vez. Amém. E isso me lembra da nossa lição do Still Waters, que o irmão José nos ensinou com aquela grande espada. Ele diz que se o inimigo vier até você, você deve golpeá-lo. Golpeie-o. Se ele não parecer se mover, golpeie-o novamente e golpeie-o novamente. E ele continuava voltando. Ele não aprende a lição, não é? Não aprende. Cada vez o Senhor tinha uma resposta direta dessa palavra. Pobre diabo. E essa é outra frase do irmão Billy também. Levando uma surra. Bom, tenho certeza de que nossas espadas estão em nossas mãos. Nunca vamos colocá-la de volta na bainha. Vamos golpeá-lo até voltarmos para casa. E com isso, encerramos o episódio de hoje. Não deixem de buscar por atualizações durante a semana no brana.org, nos canais do WhatsApp e em nosso aplicativo Lifeline. E como sempre, agradecemos muito por se juntarem a nós hoje. Se Deus quiser, esperamos vê-los na semana que vem. Mas antes disso, mal podemos esperar para nos reunirmos nos lugares celestiais enquanto ouvimos a palavra juntos. Amém. Bom, até lá, Deus abençoe a todos e shalom. Shalom.